Hoje é um dia, um domingo muito especial, né? Domingo de Páscoa. E hoje em dia, até as crianças, você conversa com elas, pergunta, né? E o que elas querem ganhar nesse dia é um ovo de Páscoa. Eu nunca vi um coelho botar um ovo de chocolate. Engraçado. Eu nunca vi. Se alguém já viu um coelho botar um ovo de chocolate, né, me fala que a minha é uma coisa extraordinária. Esse coelho deve ser um extraterrestre, porque consegue botar ovo de chocolate. E ovo, né, que dá para a gente comer. Mas o que eu já vi é a Láctea que vende, a Nestlé, né, que vende ovo, a Simone que está fabricando ovo de chocolate. Então, mas a Páscoa, o que é? A primeira Páscoa que foi comemorada quando o povo estava para sair do Egito. E vem a palavra hebraica para Páscoa é pesar, que significa pular além da marca, poupar. Poupar o quê? Poupar aquele povo que tinha a marca da promessa. Então, por isso que você, quando aceita Jesus como Salvador, o sangue dele te protege de ser lançado no inferno. O sangue de Jesus é garantia para a sua vida eterna. Então, da mesma forma que o sangue do Cordeiro Pascal, protegeu o primogênito, o sangue de Jesus me protege de ser lançado no fogo do inferno, quando eu aceito Jesus como Salvador. E Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Nós vamos falar um pouco sobre esses 2 dias que foram especiais, e são especiais para os cristãos, né? Sexta-feira e o domingo de Páscoa. Eu gostaria que você, junto comigo, abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. No Evangelho segundo João escreveu, capítulo 20. Diz assim, então, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Primeiro nós vemos 3 personagens aqui. Em outro evangelho, o evangelista ele fala que as mulheres foram. Aqui João fala que Maria Madalena, só ela, foi até o sepulcro. E quando ela chegou, ela teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? Porque na sexta-feira ela viu quando colocaram o corpo de Jesus naquele sepulcro. Era um sepulcro novo, de um homem influente chamado José de Arimateia. E se não fosse assim, né, as coisas de Deus sempre tem alguém que é colocado na nossa vida para abrir uma porta para nós, seja na área política, seja em qualquer área. E José de Arimateia era um senador, ele tinha acesso a Pilatos, e ele foi até Pilatos
Pilatos pediu o corpo de Jesus para que pudesse ser retirado da cruz. E Pilatos concedeu, e aí tiraram o corpo de Jesus da cruz, colocaram no sepulcro. E sexta-feira foi um dia que marcou a história da humanidade. Hoje o calendário é conhecido antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os líderes que são respeitados em religiões assim, que influenciam, você vê, o Buda, né? No budismo, Maomé, Confúcio, eles influenciaram, mas você não vê o calendário começa assim, antes de Buda e depois de Buda, antes de Maomé e depois de Maomé, antes de Confúcio e depois de Confúcio, antes de fulano e depois de ciclano, antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec. Eles fundaram, mas eles morreram e continuam mortos, e os seus ossos estão ali até hoje. Mas o Jesus que eu sirvo, que você serve, o calendário foi dividido em dois, antes dele e depois dele. Quer dizer, marcou a história da humanidade e continua marcando. Não só a história da humanidade, mas da sua e da minha vida. Naquela sexta-feira, Jesus sofreu humilhações, porque ele foi jogado de um lado para o outro. Ele é levado até o sumo sacerdote, Anás, que é o sumo sacerdote. Então faz um julgamento dele, né? Porque os religiosos não aceitam que o poder de Deus se manifeste. O religioso é aquela pessoa que se coloca entre aquilo que Deus quer fazer e aquilo que ele próprio quer fazer. O religioso impede a manifestação do poder de Deus. O religioso, ele impede as pessoas de adentrarem no reino do céu. O religioso, ele faz assim, tem pastor religioso que ele até faz assim, mas lá na sua igreja não faz peneira. Eu não entendo esse negócio de peneira, porque o que eu entendo é que as pessoas chegam para serem lapidadas, e não sou eu que faço peneira nenhuma, é o Espírito Santo que trabalha, que transforma, que restaura, que cura, que liberta, que traz paz, traz alegria. A pessoa vem do jeito que ela está, mas ela é transformada. Mas tem gente que se coloca no lugar de Deus. Você serve, você não serve, você vai entrar no céu, você não vai, e eu não tenho esse direito. Então Jesus veio para os pecadores. Você vê Jesus sentado aonde? Junto com aquelas pessoas que a sociedade desprezava. No sábado eles saíram aqui, né? A Nayara, a Sonares, a Luiz e a turma toda, né? Toda a geração, para amar as pessoas. E as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de trabalho. E eles chegavam nas lojas e diziam assim: a gente veio aqui para orar, vocês deixam? E oravam. E teve até num lugar lá que uma mulher disse que estava com um problema na coluna. E aí então, nos lugares onde eles pararam, eles oravam pelas pessoas e elas foram curadas. Muita gente fala assim, mas escuta, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o que muitas vezes eu e você não fazemos. Não temos coragem de fazer. A pessoa está precisando de uma oração. Você fala, mas eu não vou orar, eu vou ficar com vergonha. Não, eles estão dando a cara, tá? E falando assim, olha, o Jesus que nós servimos pode mudar a sua vida. O Jesus que nós servimos pode mudar a sua história. E eles estão orando para as pessoas, e as pessoas ficam impactadas, porque chega assim, de repente, uma turma, assim, vamos orar por você, parar no semáforo, né, vários carros, para abraçar, é o nosso abraço amigo, é isso, é o amor que a igreja tem que demonstrar. E foi isso que Jesus fez. Mas os religiosos não aceitavam assim, porque as pessoas que vinham na sinagoga eram selecionadas. As pessoas que vinham na sinagoga, tanto é que havia uma diferença. Você tem que ficar lá atrás, você fica aqui. Na sexta-feira eu preguei sobre uma mulher que entrava na sinagoga e ficava encurvada. Ela tinha um espírito maligno, um espírito de enfermidade, e ela ficava lá atrás, porque não podia chegar na frente. E Jesus a chamou, porque Jesus ama a todos. Nós precisamos entender isso. E os religiosos julgaram Jesus, condenaram Jesus. Aí, como eles não podiam matar de uma vez por todas, mandaram
jogo, né? Parecendo uma bola de basquete, vai para lá, vai para cá. Levaram Jesus para todos os lugares que pudessem. Ele foi humilhado diante dos homens. Satanás, então, na sexta-feira, estava rindo de Jesus, estava gargalhando de Jesus. E todos nós passamos por uma sexta-feira na vida, todos nós passamos por humilhação na vida, todos nós sofremos, às vezes, a humilhação de muita gente. E às vezes você espera assim uma palavra de incentivo, uma palavra assim que te levante, mas não, vem sempre uma palavra de humilhação, de derrota. As pessoas querem te destruir. Você passou pela sexta-feira, você sofreu a humilhação da sexta-feira, mas o seu domingo de Páscoa já está preparado. Seu domingo de Páscoa já está preparado para você. No domingo de Páscoa, quem riu com você vai falar assim: escuta, mas é o mesmo. As marcas da sexta-feira vão ficar, mas a glória do domingo de Páscoa ninguém vai impedir que Deus que aconteça na sua vida. E essa mulher, então, Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Ontem eu estava ministrando lá na cidade de Cafelândia, e aí eu comecei a pensar em uma coisa e a falar com as pessoas que estavam ali. O clube lá estava cheio, superlotado. E eu falei assim: interessante que nós apontamos o dedo e falamos assim: fulano não serve, fulano não serve para isso, porque é assim, assim, assim. Maria Madalena tinha 7 demônios, eles foram expulsos, e ela foi a primeira que foi até o túmulo de Jesus. Aí eu encontro na Bíblia, lá em João capítulo 4, Jesus senta no poço, lá no poço, e vem uma mulher samaritana, e ela vem apanhar ou tirar a água daquele poço, e Jesus começa uma conversa com ela, e fala assim: olha, me dá um pouco de água. Mas Jesus, antes disso, ele manda os discípulos até a cidade. Sabe o que eu entendo com isso? É que aquele que vai te atrapalhar, você precisa mandar embora. Aquela pessoa que vai atrapalhar você evangelizar alguém, você precisa tirar do seu caminho. Os discípulos, eles traziam consigo uma certa resistência. Eles jamais iriam entender Jesus conversando com uma mulher samaritana, porque eles eram judeus. Muitas vezes as pessoas não entendem quando você conversa com alguém que é pecador, como se nós não fôssemos, como se nós não precisássemos também da misericórdia de Deus. Jesus então mandou eles embora, ficou sozinho. Aí a mulher chegou e ele começa um diálogo com ela, e ela fala: escuta, não estou entendendo, você é judeu e você está pedindo água para ele, para mim que sou samaritana, nós não conversamos, nós nos odiamos. Mas ele fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. Mas escuta, o senhor não tem nenhum balde, o senhor não tem nada com que tirar. Da onde vem essa água? A água é ele, e essa água que flui na sua vida, é esse rio que flui em você, é esse rio que vai fluir através de você nesta noite. Aí ele muda completamente a conversa. A gente vê que Jesus muda por 3 vezes a conversa. Aí ele começa a falar de adoração, e aí, de repente ele fala assim: escuta, vai lá, chama seu marido. Ela fala: não, eu não tenho marido. Ele falou: você falou certo, você não tem marido, você já teve 5. A mulher então não era fácil não, casava e descasava, teve 5 maridos, e o que você está com ele agora não é seu marido, você tomou de outra. Mas como é que o senhor sabe disso? Veja que o senhor é profeta. E aí o que ela faz? Ela larga o cântaro dele, o cântaro ali, e vai na cidade. Encontrei um homem, quem sabe é o Messias. Eu creio que ele é o Messias, o Cristo. Eu creio que é ele, porque ele falou tudo da minha vida. Às vezes o que você não faz, muita gente que nós achamos que está cheio de pecado está fazendo. Muita gente que nós estamos dizendo assim, tem que passar pela peneira, está fazendo. Nós não podemos rotular ninguém nem dizer assim: esse não serve, porque a mulher se tornou uma missionária, nem precisou de fazer curso, foi imediato, foi lá e trouxe a cidade toda, e todo mundo conhecia ela na cidade.
e acreditou na palavra dele. Quando eles chegaram, eles falaram assim: bom, agora não é pelo que você falou, é pelo que nós ouvimos e estamos vendo, que nós acreditamos. Nós temos muito o que fazer. A Maria Madalena chegou na porta do túmulo, viu que a pedra tinha sido removida. Aí, o que ela fez? Ela foi até onde estava Pedro. E aqui João, interessante que João escreveu aqui, em nenhum momento ele cita o nome dele. Nenhum momento. Ele fala assim: aquele discípulo a quem o Senhor Jesus amava. Ele era o mais novo dos discípulos. Pedro já devia ter uma idade assim mais, né? E ontem eu disse assim: eu tenho 55 anos, se eu for apostar a corrida com um menino de 20, como o Felipe, por exemplo, eu vou perder longe, né? Porque ele vai correr, bem magrinho, bem assim, tá? Eu vou perder longe, ele vai correr demais em mim. É um menino assim mais novo, ele tem mais disposição, que foi o que aconteceu. Os dois correram, mas João, que era mais novo, chegou primeiro. Só que não adianta ser mais novo, precisa do experiente. Porque às vezes o mais novo vai encontrar um problema que ele não vai querer enfrentar. Quando ele chegou na porta do túmulo, ele olhou e viu os lençóis no lugar, mas ele não entrou, porque ele teve medo. Ele falou: o quê? Sei que eu vou encontrar aí. Aí chega o mais experiente e chega, já vai entrando. Entrou lá, aí o outro fica com coragem e entra também. Está vendo? Por isso que a Bíblia diz assim, que é melhor serem dois do que um. E a Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Porque quando nós estamos em dois, quando um está caindo, a gente levanta. É por isso que no relacionamento, no casamento, sexta-feira nós tivemos aqui das 10 até as 4:30 da tarde, né? No relacionamento, a gente tem que entender isso. E quando um está assim meio desanimado, não é para você jogar para baixo, é para você estender a mão e falar assim: pode contar comigo, isso faz parte do meu amor por você. E dois companheiros juntos fazem muito mais do que um sozinho. E aí Pedro entrou, viu que o lenço que estava na cabeça estava de um lado dobrado. Eu imagino a cena, né? Porque se fosse alguém que tivesse roubado o corpo, eu acho que ia deixar o lenço ali. Não, teria levado o corpo com os lençóis, com o lenço. Mas aí Jesus, então, fez que o lenço está na cabeça, porque aqui estava tudo marcado pelos cravos, né, dos espinhos que entrou, cheio de sangue. Aí ele tirou aquele lenço, dobrou o lenço, ele ressuscitou, e ele coloca de lado. Pedro olhou, viu o lenço, deixou do mesmo jeito e foi embora. Jesus enfrentou a sua sexta-feira da paixão, mas ele experimentou o seu domingo de Páscoa, porque ele confiava em Deus. Quando nós confiamos em Deus, pode vir a tribulação, a tristeza, a angústia da sexta-feira, mas o teu domingo de Páscoa já está garantido. Deus vai mudar. Na sexta-feira, Satanás riu de Jesus, mas no domingo de Páscoa, Jesus riu do diabo. Está em Lucas capítulo 23, 35 ao 39, diz assim: o povo ficou observando, Lucas 23, 35 ao 39. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Então todo mundo estava zombando dele na sexta-feira, mas no domingo de Páscoa, o que aconteceu? Os inimigos não puderam impedir aquilo que Deus tinha preparado e planejado.
Apocalipse capítulo 1, versículo 12, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do Hades. Tenho nas mãos a chave da morte e do Hades. Entre a sexta-feira e o domingo tem o sábado. O sábado é um dia de descanso para o judeu, na época, e até hoje é um dia de descanso para eles. Mas nesse dia, enquanto todo mundo estava descansando, Jesus estava trabalhando nas profundezas, e ele vai até onde o diabo está, porque o diabo achou assim: eu consegui impedir o que Deus gostaria de fazer. E Jesus fala assim: escuta, passa para cá, a chave da morte e a chave da sua casa. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Por isso que você não precisa ter medo. Ele venceu para mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida abundante. O que nós aprendemos com isso? Entre a batalha da sexta-feira e a vitória do domingo de Páscoa, Deus nos deu um sábado para descansar. Ou seja, entre a batalha e a vitória, nós não temos que lutar, temos que descansar em Deus, porque é Ele quem lutará por nós. Então, entre a batalha da sexta-feira e o domingo de Páscoa, tem o sábado, e é Deus que trabalha por mim e por você. É Deus que luta. Só os vencedores sabem que após a sexta-feira da paixão, vem o domingo de Páscoa. Tem muita gente que fica preso na sexta-feira. Hoje, até nem tanto, né? As pessoas comem carne, fazem de tudo, né? O comércio está aberto direto, né? Você vai ao mercado, fica aberto o dia todo. Quando eu era menino, o Zé falou quando eu era pequeno, eu também não posso falar que eu era tão pequeno, que eu não cresci muito, mas quando eu era menino, a gente ia jogar bola assim em frente tinha uma senhora aqui, vizinha lá, e nós estávamos lá no campo. Era: menino, isso é pecado, vai para casa cada um de vocês. Quer dizer, a gente tinha que ficar respeitando, né? Hoje mudou muita coisa, não sei se mudou para melhor ou para pior, mas mudou, porque hoje nem lembra, né, de quem morreu na sexta-feira. E quem morreu nesse dia, é claro que a gente não lembra daquele luto, né, e tal, não, lembra com alegria, porque ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Ele morreu porque ele nos resgatou do império da morte, do inferno, e nos deu vida e vida abundante. E ele trouxe vida para mim e para você. Amém? Apocalipse 2,7 está escrito assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Isso significa que você está numa batalha. Ou você vence, ou é vencido. E é uma batalha que eu tenho que lutar todo dia. Primeiro contra mim mesmo, e depois contra aquilo que me odeia. Aí ele está dizendo assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Porque quando você comer dessa árvore da vida, você vai ser igual a ele. Por isso que Deus tirou Adão e Eva do jardim,
Porque se eles comessem da árvore da vida, eles não morreriam nunca mais. Eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento. Mas se eles tivessem comido da árvore da vida, eles seriam eternos com Deus. Então, ao vencedor, ele vai dar desse fruto. Apocalipse 2:11 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você não vai sofrer a segunda morte. Você não. Ontem eu estava vendo, eu também fiquei triste, né? Gostava muito do Luciano do Vale, aquele narrador, não conheci pessoalmente, mas assim, eu acho que é um dos melhores que eu conheci um dos melhores, muito melhor que o Galvão Bueno, um dos melhores. E quando eu soube da morte dele, eu fiquei triste. Mas aí eu vejo muita gente falando assim: ele está lá com Deus olhando por nós. Você já viu? Não, mas ele era bom para os outros. Mas a Bíblia diz assim que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é pela graça. É claro que lá no céu vai ter muitas surpresas. E muita gente que nós achávamos que ia, que era muito santa, não foi. E muita gente, como Maria Madalena e como aquela mulher do poço, vão estar lá. E muitos que nós achávamos que estariam, não vão estar. Isso também, da onde surgiu essa conclusão da Bíblia? Porque Jesus mesmo falou assim: que muitos me dirão naquele dia. E eu não gostaria que você estivesse no meio desses muitos. Porque Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, expulsamos demônio. O Senhor viu a catedral que eu construí para o Senhor. O Senhor viu aquela magnitude de templo, né, que eu construí para o Senhor. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos diáconos, muitas diaconisas. E uma das coisas que às vezes nós não levamos a sério é quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes são aquelas assim que jamais perdem o foco. Elas estão com a lâmpada acesa, mas tem reserva no tanque, mas tem reserva de azeite. As loucas são aquelas assim: um dia vem no culto, está tudo bem, glória a Deus, eu estou salvo, aleluia, vou para o céu. Mas esquece de que lá fora a coisa é perigosa. E aí o que acontece? À meia-noite o noivo chegou. E aquelas que estavam, as lâmpadas estavam apagando, falaram para as prudentes: empresta aí azeite para nós. Não tem jeito de eu passar para a Ruth aquilo que eu tenho dentro de mim. Não tem jeito de eu passar para a GCL, nem ela passar para mim. É o que você tem que vai te garantir a sua entrada no céu. E não é pela roupa que você veste que você vai entrar ou não. É pelo caráter de Deus moldado na sua vida. E sabe que eu aprendo com isso. E nós temos que aprender que 50% da igreja, se Jesus vier hoje, vai ficar. Eu quero estar no lado dos 50 que vai subir. Todo mundo sim. Então se esforce para isso. Apocalipse 2:17 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Quem sabe você não gosta do seu nome aqui? Eu gosto do meu, tenho para mim que foi a melhor escolha que a minha mãe fez, né? Meu nome, meu sobrenome, gosto, nasci e estou feliz. Mas eu vou receber um novo nome lá no céu. E está escrito: conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2, 26, 28 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade. Então, o que nós temos que fazer? Abrir mão da nossa vontade. E isso é muito difícil. Mas eu preciso abrir mão da minha vontade.
E ele diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aleluia. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Então, aquilo que Jesus recebeu do Pai, Ele vai dar àquele que venceu, aquele que tiver vencido todas as dificuldades, que fizer a vontade dEle. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículos 5 e 6, assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então o vencedor vai estar lá diante do Pai, e Jesus vai falar: pode entrar, ele é meu, pode entrar, esse é meu Pai, fez a minha vontade, essa é minha, fez a minha vontade, esse aí praticou a nossa palavra, esse aí andou nos nossos caminhos, esse aí, apesar de tudo que acontecia lá embaixo, mas ele foi fiel a nós. Eu vou reconhecê-lo diante do Pai. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já estou terminando, mas Apocalipse 3, 11 e 13 diz assim: ó, venho em breve. Eu estou aguardando esse dia. Esse é um dia que eu não posso abreviar, né? Mas se fosse possível, seria tão bom, né? Evitaria tanta coisa. Mas eu venho em breve. Retenha o que você tem. Então guarda o que você tem. Guarda o que você tem recebido, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor. Você veja que em todas essas frases, esses versos, ele fala de vencedor. Pessoas que venceram, pessoas que lutaram, pessoas que não se dobraram, mas ao vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, na Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 19, 22, e nós terminamos: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então aquele que vencer vai sentar. Eu tinha uma ideia muito errada do céu. Eu não sei se você já teve, mas eu achava e pensava assim: eu vou para o céu nem for para me varrer lá, para ser o faxineiro. Aí eu vi que no céu tem sujeira, então não vai ter faxina. Deus já fez a faxina que precisava, porque o que não prestava lá, Deus já expeliu de lá, Deus já tirou. Mas aí Jesus falou assim: que ao vencedor ele vai dar o direito de sentar com ele no trono dele. Já imaginou isso? Tem que caber muita gente nesse trono, né? É muito grande, né? Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Eu quero sentar no trono com o outro. É por isso que você não deve ficar preocupado em ser reconhecido por homens. Por isso que você não deve ser preocupado em se preocupar, ficar assim: mas fulano, eu gostaria muito que fulano lembrasse de mim. Eu não tenho essa preocupação, tenho mesmo. Aliás, um dia perguntaram para mim: você tem vontade de ser superintendente? Nunca, não tenho mesmo. Não tenho sonho, não tenho vontade, não tenho desejo. Deus me chamou para ser pastor de uma igreja. Você é uma igreja grande, vai ter uma igreja grande, vai ser só pastor. Esse negócio de superintendente não é para mim, não quero isso não. Deus não tem isso para mim, e se eu não tenho coração, eu não tenho para mim, eu não quero isso nunca.
Eu não quero ser reconhecido por homens, quero ser reconhecido e valorizado por Ele. Glória a Deus, porque é Ele que vai me garantir a vitória. Aqui os homens falam uma coisa para você, daqui a pouco eles estão voltando atrás. O meu Deus e o seu não. Ele fala e cumpre na sua vida. Glória a Deus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite. Se você está passando por uma sexta-feira ou já passou, creia, Deus preparou o seu domingo de Páscoa. Você vai voltar na sua vida. A alegria vai voltar na sua vida. O seu domingo, a sua sexta-feira já ficou para trás. Agora vem pela frente o domingo de Páscoa, que é de vitória, de ressurreição, de liberdade, de paz, de alegria. E todos vão comentar a seu respeito. Ele ressuscitou. O sonho que estava perdido ressuscitou. E os inimigos vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Fique em pé, eu quero orar por você, por favor. Talvez você veio esta noite, veio triste, quem sabe cansado de uma semana turbulenta, muitas coisas, muitas pessoas falaram que não devia a seu respeito. Imagina Jesus, quantas coisas falaram a respeito dele, quantas coisas, quantas calúnias, e ele suportou tudo, enfrentou tudo, mas venceu, porque ele não estava olhando para aquela situação, ele olhava sempre para o Pai. Teve uma hora que ele disse: Pai, eu não estou aguentando. E às vezes você diz assim, eu digo assim: Pai, não estou aguentando. Até quando eu vinha saindo, o pastor falou assim: vai mais devagar, puxa. Eu falei: vou mais devagar. Mas a gente não sabe o que Deus vai fazer, porque eu pertenço a Ele. Se um dia eu morrer naquele negócio que estava, falaram que eu até sambei aqui na sexta-feira, eu não vi esse negócio, mas falaram que eu sambei naquilo. Eu não sei dançar, mas se um dia eu morrer, Deus eu fui para a glória, glória a Jesus, aleluia. Eu fiz, tudo. Está um momento. Mas é claro que nós somos físicos, nós não somos só espírito. E Deus age da forma que Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. E hoje Deus tem algo para sua vida, fortalecer, renovar suas forças, para mais uma caminhada. Nunca pense em voltar atrás. Não pense em desistir. Você pegou no arado, e Jesus falou assim: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno. Então você pegou no arado, olha para frente. Senão, se você olha para trás, o suco vai ficar tudo cheio de curva. E não é assim que funciona. Você tem que olhar para frente, olhar para o alvo. E qual é o meu alvo? Um dia eu vou morar no céu com Deus. Aqui eu trabalho para Ele, aqui eu vou ser fiel, vou me desviar do mal, vou me afastar de tudo aquilo que possa me afastar de Ti, e vou procurar ter uma vida santa, não porque eu sou santo, porque Ele é santo e vai me santificando a cada dia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, que eu quero te abençoar nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós estamos aqui reunidos neste dia muito especial. É um dia, Senhor, onde se comemora a Páscoa, domingo de Páscoa. E nós sabemos o que realmente significa a Páscoa para nós. Nós sabemos o que significa a Páscoa para o teu povo, aqueles que creem na ressurreição, aqueles que acreditam em Ti. Páscoa significa poupar, Páscoa significa liberdade, Páscoa significa sair de uma situação e ir para uma outra situação. Senhor, e da mesma forma que o Senhor saiu lá do túmulo, o Espírito Santo foi até onde o teu corpo, Jesus, estava e o ressuscitou. E naquele dia, quando
quando aquela mulher foi até o túmulo, ela não encontrou mais um corpo ali, mas encontrou um túmulo vazio, porque o nosso Jesus, o Senhor Jesus, ressuscitou dos mortos, e através da sua ressurreição nos trouxe vida e vida abundante. E quando nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor providenciou o livramento do inferno. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor lembrou que alguém aqui precisava, e aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles, Senhor, que aceitaram o sacrifício, têm o seu nome escrito no livro da vida, e um dia vão receber a coroa da vida, sim, ó Pai, a qual já está reservada para todos aqueles, Senhor, que fazem a tua vontade, Senhor. Mas aqui nós precisamos da tua ajuda, precisamos, Senhor, da tua fortaleza, da tua unção, da tua presença. Nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude em momentos difíceis, em momentos, Senhor, que o nosso corpo não está correspondendo, mas nós cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor vai renovar as forças, repreender toda a fraqueza, todo desânimo, ó Deus, tudo que não provém de ti, vem agora com o teu Espírito e toca, Senhor, agora na vida do teu filho e da tua filha, e que ele possa sair daqui abençoado, transformado, Senhor, para o final de mês de abril, dizendo assim: realmente Deus